Silêncio. Vai começar o vídeo. E aí, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje com Spark Linux, versão Game Over ou Gaming Edition. Depende aí. Se você olhar lá no site, vai estar escrito versão Game Over. Agora, tem um plano de fundo aqui que veio no Spark, mas eu não me lembro agora. Eu acho que estava escrito Gaming Edition. Eu não me lembro agora e não tem como confirmar, porque depois que eu atualizei o sistema, os planos de fundo sumiram. Pode ver que só tem tigres aqui, porque isso aqui eu adicionei. Mas as imagens que vieram originalmente sumiram. E deve estar em alguma outra, pode ser que esteja em alguma outra pasta perdida por aí. Enfim, então essa versão aqui é sobre games. Eu acho que é a versão maior, é a versão maior aqui do Spark. Tem mais de 3 gigas. Tem a outra versão que é grande também, é a versão multimídia, que eu fiz um vídeo dela aí anteriormente. Até estava com problema no áudio. Bom, vamos lá. O que eu vou mostrar nesse vídeo aqui é um pouco dos aplicativos, alguns jogos que vieram. Assim, não é nada assim de especial. Essa distro é baseada no Debian, a versão é instável. E traz alguns jogos que normalmente você encontra na loja de aplicativos de qualquer distribuição Linux. Então, o que é a diferença dessa versão é que ela já vem com os pacotes instalados para você. Eu não vi assim nada de uma configuração especial para jogos, né? Então, falando em jogos, os recursos de hardware, né? Você vai instalar os drivers, né? Que para a placa de vídeo, por exemplo, para a NVIDIA, ele não traz as facilidades para instalar. Então, por ser uma distro baseada no Debian, o Debian costuma ser um pouquinho, não é tão simples de instalar. Aliás, não costuma ser muito simples de instalar driver de vídeo proprietário. Então, essa distro aqui ela não traz, eu não vi nenhuma facilidade assim para instalar na loja de aplicativos dele. E ele traz duas lojas de aplicativos. Tem o Aptus, que é próprio do Spark Linux, e tem o Synaptic. No Synaptic você encontra o driver de vídeo proprietário, mas não sei se vai ser instalado. Ele pode até instalar, mas pode ser que não funcione. Eu não fiz o teste aí, mas normalmente nas distros baseadas no Debian, quando eu vou instalar o driver proprietário, ele costuma dar erro e não instalar, né? Diferente aí do Ubuntu e seus derivados, que é bem simples, instalar o driver da NVIDIA, Manjaro, entre outros, né? Mas baseado no Debian, não é toda distro que facilita a instalação desses drivers. Então, por ser uma distro com foco em games, ela poderia ter trazido essa facilidade de instalar os drivers proprietários, o que eu não encontrei aqui. Então, né, não foi um ponto aí falho nessa parte, pelo menos ao meu modo de ver aqui, pelo que eu utilizei o sistema. Estou utilizando o sistema faz uma semana, rodou bem, tudo certinho, deu algumas congeladas assim, né? Acho que travar, o sistema não chegou a travar, mas utilizando ele aqui eu percebi que em alguns momentos ele dá uma congelada, principalmente quando estou utilizando o navegador de internet. Aí ele dá umas travadas, daí uns 5, 10 segundos ele retorna. Não chega a travar tudo, se estiver rolando algum áudio assim, ele continua com o áudio funcionando, mas a imagem ela congela. E você não consegue acessar nada, só depois de alguns segundos que ele retorna ao normal. Então esse é o único problema que eu encontrei aqui nessa versão. Bom, vou mostrar aqui então um pouco dos aplicativos e depois no final a gente finaliza, né? Gostou dessa, hein? Eu vou escrever um livro só com essas frases fantásticas aqui. Vamos lá então. Aqui ele traz alguns acessórios, né? Alguns programas, mas não é nada assim de diferente. Aliás, vou mostrar aqui uns relacionados a games, né? Para quem curte jogar game no Linux, tem bastante. Os jogos que estão aqui, acredito que são todos gratuitos, né? Mas você pode instalar, comprar jogos e rodar por algumas plataformas aí, que eu irei mostrar aqui. Ele traz então esse Antimicro, que é um aplicativo para você configurar os botões do joystick no teclado. Pelo que eu entendi é isso, aplicativo, tal, opções aqui. Eu acho que dá para fazer algumas configurações aí relativo a isso. Você configura o game no teclado, né? Não sei se depende do emulador ou jogo que você vai jogar, necessita de um aplicativo desse.
Eu vi que algumas distros ele traz esse anti-micro. Bom, enfim, não sei definir o que é exatamente esse aplicativo. Então ele traz esse aí referente a games, aí traz o Play on Linux para você instalar jogos do Windows aqui, tanto jogos quanto programas, né? E o Wine também, que faz parte, né? O Play on Linux seria uma interface gráfica aí para facilitar utilizar o Wine. Então aqui nessa parte, aí configurações ele traz, como é a interface gráfica do XFCE, então ele traz os recursos aí para você configurar a interface mais o sistema. Aí, desenvolvimento, escritório, ele não traz nenhum programa que pacote Office, né, de escritório. Eu instalei esse aqui que é o, deixa eu lembrar o nome aqui, é SoftMaker Office. Esse software ele é pago, né, mas você pode utilizar uma versão aí gratuita de teste. Isso. Por 30 dias você pode utilizar o aplicativo. Mas eu instalei, não sei em qual distro aí, que eu não sei se eu instalei ou ela veio instalada e estava gratuito, né? Não me lembro em qual agora. Então eu instalei ele para conhecer aqui, para ver como que era. Não sabia que era pago, né? Então eu vou abrir aqui o editor de texto dele. Eu acho que é esse de texto. Aqui, ele já pergunta se eu quero comprar uma chave e desbloquear ele. Mas no momento eu tenho 29 dias ainda para utilizá-lo e conhecer aqui. Eu abri o editor de planilhas. Deixa eu ver aqui, gráficos, escritório. Esse aqui, Text Maker. Então, é bem legal, lembra o LibreOffice, né? O Microsoft Office é bem parecido, as ferramentas já vem todo, assim que eu instalei, vem tudo em português já. Eu baixei o pacote lá do site, direto do site do SoftMaker, pacote Deb. Aí dei 2 cliques e ele instalou. Na hora de instalar ele falou que estava esse mesmo aplicativo, a mesma versão estava disponível na loja de aplicativos aqui do meu sistema, no repositórios dele. Mas mesmo assim eu instalei esse que estava do pacote Deb aqui. Então, eu abri uns arquivos aí do Microsoft Word nele e fiz algumas edições e salvei, tudo ok. Então a compatibilidade, pelo menos no editor de texto, né, ele 100%. Pelo menos nos recursos que eu utilizei, mas que foram bem simples, né? Então funcionou corretamente. Então o foco da distro aqui é em games, né? Eu estou falando de outras coisas, mas eu poderia fazer um vídeo separado aqui sobre alguns aplicativos, né? Mas eu vou aproveitar e vou emendar aqui, o vídeo vai ficar um pouco mais comprido, mas eu acho que eu não vou fazer um vídeo separado só para alguns programas aqui, né? No caso desse aqui, quase eu fiz um vídeo só para ele. O nome dele é Master PDF Editor. É um programa que ele edita PDF, né? Ele também é leitor. Se você quiser abrir um arquivo de PDF dele, só abrir aqui em abrir. Aí eu vou pegar aqui, vou pegar esse livro. Tô lendo esse livro, interessante. Então, o livro está aqui e eu posso ler ele, né? Se eu quiser regular aqui a imagem para deixar de um jeito melhor para ler, né? Eu vou só pegar aqui que pronto. Aí eu posso ler aqui, fica melhor aqui, né, desse jeito. Aí você pode ir enquadrando aí melhor maneira de visualizar. Então ele lê o arquivo, né, no caso, esse livro aqui. E aí ele tem diversas ferramentas que eu posso editar o arquivo. Eu não sei se consigo editar, pegar aqui e mudar as palavras dele, né? Vou clicar aqui, no texto. Eu não sei se eu vou... eu consigo escrever por cima, não consigo mexer na parte nativa do livro. Eu consigo escrever por cima, fazer algumas coisas aí, mas retirar, a não ser que eu use alguma borracha, alguma coisa para apagar o texto e colocar, né? Acrescentar o que eu quero alterar aqui, né? Então ele lê, eu posso fazer alteração, tem algumas ferramentas aqui, acho que marcar texto, essas coisas acho que não, acho que isso daí já é próprio do leitor de PDF. Então eu nem utilizei, tá? Eu só instalei por curiosidade, eu nunca, acho que é o primeiro editor de PDF que eu instalo na minha vida, né? Sempre utilizei leitor apenas de PDF.
Então aqui ele tem diversas ferramentas, exibir, inserir, comentários. Ele lembra bastante ferramenta aí do editor de texto, né, do tipo LibreOffice ou Word. Mas tem umas ferramentas misturadas. Ele é tipo uma mistura de editor de texto com editor de imagens com tipo um CorelDRAW, vai, ele tem um monte de coisa aqui para você mexer nele e fazer e montar seu PDF aí. Ok, então esse programa eu achei interessante. Se quiser abrir aqui arquivo novo, clicar em novo, aqui ele tem que abrir novo e aqui PDF vazio. Pronto, aqui ele pergunta se eu quero abrir tamanho A4, como se fosse abrir lá no Word, né? Pede tamanho, retrato, paisagem e tal, você configurar a largura, altura, entre outras coisas, e aqui eu abri. Eu estou iniciando aqui uma edição de um arquivo novo em PDF. Essa versão aqui é gratuita, mas tem a versão paga também. A diferença que eu percebi aqui é que a versão paga, quando você edita um texto, a página no fundo dela fica em branco. E aí quando você usa a versão gratuita, depois que você monta seu texto, seu PDF, ele vai ficar com uma marca d'água atrás com o nome do programa. Então, para quem vai fazer algo mais profissional, seria interessante a versão paga, né, que não tem nem a marca d'água atrás. Então, vou escrever alguma coisa aqui. Vou usar aqui, esse T. Tem diversas ferramentas, tá? Eu nem sei direito. Mas aqui, essa aqui, inserir texto. Eu vou clicar aqui e vou inserir um texto. Texto, teste. Aí eu vou dar um Enter e ele vai seguindo para baixo aqui. Ele vai seguindo o mesmo alinhamento. Aí eu vou escrever aqui, eu vou querer... essa frase é muito interessante, né? KKKKK. E se eu for indo reto, ele vai embora. Vai embora e não acaba, e não tem fim. Ele não para, ele não muda de linha sozinho. Para mudar de linha tem que dar um Enter aqui. Então tem essa diferença. Não é como se fosse manusear texto no LibreOffice, né? Ele vai automaticamente indo para a linha de baixo. Então você tem que clicar no Enter. E outra coisa também, se eu pegar o mouse, o cursor do mouse e clicar em algum outro lugar, em qualquer lugar que eu clicar aqui eu posso escrever o texto. Então isso aqui eu acho uma facilidade, né? Você vai escrevendo o texto. Inclusive você pode escrever o texto em cima de outro texto e aí fica uma borreira, mas ele tem essa opção, né, para você fazer aí né? Dá pra você fazer bastante coisa diferente do que você faz no editor de texto normal, né? Que mais que ele faz aqui? Eu acho que dá pra escolher, selecionar a cor do texto. Isso daí eu não vi aqui. Deixa eu ver aqui. Inserir texto formatado. Não sei. Mudou a fonte aqui. Não mudou não. Esse aqui é assinatura, botão de rádio, caixa de listagem, enfim, tem um monte de coisa aqui. Snapshot, dá pra você inserir imagem, tabela, figuras geométricas e mais um monte de coisa. Esse aqui, o que ele faz? Não sei, ele abre aqui, sem propriedade, não objeto selecionado. Acho que aqui é pra eu acrescentar outros objetos, não sei direito como é que funciona. Então tá aqui, realçar texto, riscar texto, azul, padrão, verde. Ele não tá dando as opções aqui. Agora deu. Vou escrever em azul. Isso aqui é para realçar texto. Não sei o que. Tá. Ele vai selecionar aqui e vai ficar. Eu posso sublinhar eles. E eu vou passando por cima, ele vai ficando mais forte. Que louco. O negócio aqui é curioso. Então tem essa ferramenta aqui, Master PDF, para quem tiver interesse. Eu vou salvar aqui, Ele está perguntando. Eu vou fechar aqui. Eu vou salvar. A versão não registrada e se inserirá uma marca d'água. Ok, tudo bem. Aí eu vou salvar aqui no meu desktop. Salvar, eu posso colocar o nome aqui, vou deixar sem título assim mesmo esse nome. E vou salvar aqui, vou fechar. Ok, salvou. Cadê o arquivo? Tá aqui, sem título, o arquivo PDF. Agora se eu der 2 cliques nele, ele vai abrir com o meu leitor de PDF, que no caso que eu tenho aqui é o Atrium. E então tá aqui, olha aí, o PDF que eu criei, e no fundo pode ver que tem uma marca da água aí que tá o nome, né? Create em Master PDF.
Ok, legal, né? Então fica a dica aí, também você baixa lá no site, tem um pacote, tem dois arquivos aqui, tem o pacote Deb, que é para Debian e derivados, e tem esse outro aqui, que é TarGZ, que eu não testei instalar por ele, né? Caso você tenha dificuldade em instalar o pacote Deb ou seja outra distro, mas eu acho que tem RPM também lá. E eu acho que você encontra nos repositórios das distros do Linux também, o Master PDF. Essa aqui é a versão 5, tem para o Mac e para o Windows. Tá? Então fica a dica aí desse aplicativo aqui. Voltando aqui então, escritório, né, gráficos. Pode ver que tem alguns aplicativos aqui, ó, Lumina Image, né, Lumina Screenshot, tem até aqui, ó, Lumina, cadê ele aqui? Lumina Media Player. Isso aqui, esses programas são referentes, eu instalei uma interface gráfica aqui chamada Lumina. Eu nem utilizei ainda, né? Mas eu vi que depois que eu instalei essa interface, ela trouxe um conjunto de aplicativos pertencentes a ela. E eu estou utilizando a interface gráfica do XFCE, né? Mas mesmo assim, os aplicativos que vieram junto com a interface do Lumina estão juntos aqui, ó. Tem aqui, ó, Lumina Texto, editor de texto. São aplicativos bem simples, tá vendo? Mas todos são, acho que uns forks aí que eles fizeram. É uma interface gráfica. Eu não testei ainda, vou fazer um teste dela ainda. Bom, então esses aplicativos são referentes a ela. Escritório, gráficos, internet. Internet eu estou com um monte de coisa aqui. Eu instalei o Brave, não deu certo aqui, né, nessa versão do Spark. Eu tenho dificuldade para instalar o Brave, o navegador Brave não é em toda a distro Debian que eu consigo instalar, né? No Ubuntu derivados, sim, é mais fácil. Lá no do Zero Linux, versão 3, eu consegui instalar o Brave. O do Zero também é baseado no Debian, né? Então, e lá eu consegui instalar, e aqui eu não consegui, não sei qual a diferença, não sei que paranauê que acontece aqui. E, bom, por fim, né? Ah, tá, antes que eu me esqueça, entre os navegadores que eu instalei esse aqui, ó. Tem o Firefox, né, que seria a Raposa de Fogo. Aí tem esse navegador aqui, Fox. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar Waterfucker. Nossa, nada a ver. Bom, e Waterfox é uma raposa de água, né? Gostei do nome. É mais um fork aí do Mozilla, né? Tem um site aí pra quem quiser entrar lá conhecer, Waterfox. Ele é um Mozilla Firefox, não sei quais são os diferenciais. A versão dele é um pouco mais antiga, não é das novas. Ele não é baseado nas versões mais novas. O Firefox está na versão 60, quase 70, e esse aqui é a versão 56. Aqui, ó, Waterfox Unity Edition. E outra coisa também, ele não traduz para português. Ele não reconhece o tradutor, né? Se eu abrir o Firefox aqui, ele está todo em português. Mas o Waterfox não está em português. Mas ele aceita todas as extensões que o Firefox aceita, pelo menos algumas que eu instalei aqui, ele aceitou extensões. Então, isso é legal também. Internet, né? Aí jogos, começa aqui. Ele traz aqui uns jogos do Linux e também alguns emuladores. Ou um emulador que é o Lutris. Vou mostrar primeiramente ele aqui, vai. O Lutris ou Lutris, acho que é Lutris, eu vou falar Lutris para facilitar aqui a história. Então, aqui que esse programa eu já mostrei em diversas distros, ele é um programa que facilita a instalação, ele reúne diversos emuladores, né? Se eu clicar aqui, deixa eu ver aqui, acho que é Mineig Runners, aqui, ó. Nesse painel você vai ver todos os emuladores disponíveis para instalar, inclusive até extinta aqui dentro. Então todos os emuladores irão rodar através desse aplicativo, o Lutris, né? Ele não vai abrir em separado, né? No caso aqui, eu instalei este, vamos por ordem alfabética aqui, esse aqui, ó, ppsSpp, né? É possível instalar ele em separado aqui no sistema. Nem sei se eu tenho instalado, deixa eu ver. Não tenho não. Mas eu podia instalar ele em separado, que às vezes é um pouquinho difícil, dependendo da distro que você está utilizando. E aqui no Lutris eu só cliquei aqui nessa, no caso, ó, esse retângulo azul, aí ele vai baixar para você, ó. Vou clicar aqui, ele já começa a baixar e instala. Pronto, esse aqui foi bem rápido, esse emulador. Então o
SPP eu instalei aqui. Aí depois que você instala, aí é só vir aqui, manage conta, você pode criar uma conta e aqui é vir adicionar game. Add game. Aí aqui ó, informações sobre o jogo, owner, option, system, option. Então, para quem não conhece, né, inicialmente talvez seja um pouquinho, até tem que ir com calma, mas não é difícil não, achei até que é intuitivo. É só vir com paciência. Aqui você escreve o nome do jogo, né, por exemplo, jogo. Aí aqui eu vou escolher qual emulador eu vou querer utilizar para jogar o jogo. Aqui ele só vai mostrar os emuladores que eu tenho instalado no momento. Então, no caso, o jogo que eu tenho aqui é do PSP. Então, vou escolher aqui, ó, PSP. E se install runners, é para instalar o emulador. Eu já tenho instalado, então não há necessidade. E aqui ele vai perguntar o ano, mas eu acredito que isso aqui não seja necessário. Aqui você vai acionar a pasta onde está o jogo. No caso meu, eu tenho um jogo aqui na minha pasta pessoal que está aqui, Midnight Club 3, esse jogo de corrida. Pronto, já selecionei onde ele está tudo certo aqui. Aqui se eu quero tela cheia ou não. E aqui algumas opções que eu não precisei mexer em nada aqui até o momento. Aí aqui você faz, dá um save e beleza. Aqui ó, esse aqui é jogo e aqui Midnight Club 3. Aqui eu já tinha feito, eu repeti o mesmo processo, só coloquei o nome jogo para mostrar aqui, né? E se eu der 2 cliques, agora que ele está configurado o emulador e o jogo, aí automaticamente ele vai abrir o emulador e já abre com o jogo funcionando. Diferente de se eu instalasse o emulador, ele ia abrir primeiro o emulador para eu fazer as configurações dele e depois eu ia pegar o jogo. Então, mas e aí como que eu faço se eu quero configurar o emulador? Aí é só entrar nas opções. Para entrar no caso nas funções aqui desse emulador, é só apertar o ESC. Ele vai dar aqui algumas as configurações, né? Configurações, áudio e tal, né? Todo em português, tudo certo e funcionando, rodando o jogo aqui. Muito bom. Ok, então esse aqui é o Lutris, que é um programa que reúne diversos tanto emuladores quanto plataformas, né? Que tem até o Steam aí, e entre outros que eu nem reparei. Ok, então ele traz esse aplicativo aqui. E os demais aqui são todos jogos que você encontra na loja de aplicativos do Linux, né, normalmente. Esse jogo aqui ninguém conhece, né? Deixa eu mostrar. Esse jogo aqui é um lançamento. Lançou agora em 1980, 70, sei lá, não, né? Super novo. O nome dele é Pac-Man. Mas essa versão aqui tá meio, eu não sei se ela é assim mesmo. Ela é muito lenta, né? Já viu um Pac-Man lento? Pensa num Pac-Man lento, é esse. Olha lá. É muito devagar. Então, mas só que quando você come um negócio aqui dele, aí ó, ele fica rápido, fica turbinado, né? Fica numa velocidade melhor. Aí você vai lá e come os fantasmas e beleza. No caso, o fantasma me matou aqui. Então entrar esse jogo, né? Parece que ele é 95, tá escrito lá. É uma versão bem assim, né? Bem simples. Tem versões bem melhores aí do Pac-Man. O que mais tem em jogo? Tem alguns jogos aqui que são em 3D e exigem bastante do recurso de hardware. O emulador lá do PSP não exige tanto recurso de hardware. Você pode jogar, você não precisa nem instalar o driver proprietário da sua placa de vídeo, ele roda muito bem o PSP, o emulador. Agora alguns jogos aqui em 3D, código aberto aqui do Linux, eles não funcionam muito bem não. Tem algum jogo aqui, não lembro qual, mas ele fala que o meu recurso de hardware aqui, ó. Ele fala que não fica otimizado, então ele nem roda. Eu não sei se é o jogo se ele tá bugado, sei lá. Sei que ele não roda aqui em alguns jogos, então não é só esse, alguns outros jogos também deram problema. Os jogos mais simples rodam na boa. Eu testei alguns jogos aqui. Esse aqui é a Funny Boat. É um barco. Deixa eu ver. Vamos lá, New Game. Modo história. Eu tô num barquinho aqui, eu nem sei qual botão que eu vou apertar. Tá, eu tenho que matar os tubarões. E aí quando o tubarão morre, ele afunda. E o jogo travou. E desligou sozinho.
Então é isso, né? Tem alguns jogos aqui que é assim mesmo, né? Tem alguns jogos que não funcionam, né? O Super Tux 2 é bem legal, joguei bastante, até terminei ele, zerei esse aqui. Tem xadrez, X-Motos, esse aqui eu nem joguei, deixa eu ver. Vamos lá, ver se funciona aqui. Start Game, vamos lá. Que jogo estranho. Vou colocar aqui no Easy. Primeira fase. Esse jogo é legal, hein? Eu já joguei um parecido. Acho que é Zuna, alguma coisa assim. Eu vi uma versão pro Windows. Eu tiro. Tá, ó. Esse aqui é diferente. Esse aqui, ó. Você suga. A setinha pra baixo ele vai sugar a peça. Aí você junta lá. Ó, eu suguei uma peça azul. Aí eu vou juntar com uma outra azul ali. Aí ele vai retirar. Ou tirar uma cinza e colocar com outra cinza. Opa. Aí você vai juntando, né? Tem que ser bom de mira aqui. Saquei. Legal, né? Bom, então tem esse jogo aqui. Vou desligar. Endgame. Pronto. E é isso aí, tem muitos jogos. Agora pra quem quer jogo mais assim, né, de última geração, mais sofisticado, aí já teria que usar uma plataforma tipo Steam pra instalar. Ou então outra plataforma aí que seja. Tem alguns jogos que são mais modernos aqui, mesmo nas versões gratuitas. Mas eu não conheço muito não, né? Tem jogos de RPG, estratégia, tem jogo de tipo Counter Strike, eu esqueci o nome dos jogos agora, que você joga online com o pessoal. Então, enfim, tem um monte de jogo aqui. Tem jogar tênis. Vamos ver se vai. Agora eu escolhi aqui o local. Não sei, o que tem que escolher aqui? Escolhi. Aí pronto. Player 1. Tá. Vou jogar tênis aqui. Vamos lá, você vai. Tá. Fiz ponto. Mas eu acho que o player... tá. 1 a 1. Vamos ver se acerta. 40. Nossa, o computador tá me dando sopa. Eu também não sei. Eu não sei como rebate aqui. Acho que eu tenho que segurar apertado. Vixe. Vamos ver se eu acerto agora. Acertei. Precisa pegar umas habilidades aí. Então é um joguinho, né, de tênis. E bem simples também. Ok, então na parte de games tem aí alguns jogos. Na parte de multimídia, aí são os programas normais aí. Alguns eu instalei no decorrer da semana. E aqui no sistema também traz diversas ferramentas aqui, ó, sobre o Spark Linux. Aqui ele fala versão 6, Potolo. E não fala o nome da versão, né, que é Game Over. É Spark Linux. E algumas ferramentas, traz bastante ferramenta aqui. Rewind, é isso aqui. Então essa aqui é a versão do Spark Linux Game, ok? Então acho que era isso que eu tinha para mostrar nessa versão aqui. Tem mais uma versão aí do Spark, na versão testing, baseada no Debian Test, que é a versão com o XFCE, é uma versão normal, com os aplicativos, né? Não tem foco em nada, é apenas uma distro aí mais padrão. E tem uma versão Haskell que vem com os programas aí para solucionar problemas do sistema. É uma versão live, que você não instala, ela apenas entra como live CD. E acho que é só isso, só tudo isso que eu ia mostrar aqui nessa distro, beleza? Outra coisa interessante também, só para fechar o vídeo aqui, de vez em quando eu dou uma olhada nos vídeos aí, né? Nos vídeos anteriores que eu faço, e para quem assiste os vídeos mais novos, eu acho que os vídeos mais novos estão um pouco melhores.
Agora eu vejo os vídeos mais antigos, nem tão antigos assim não, viu? E dá até vergonha, né? Falar, nossa, eu vou apagar esse vídeo daqui. Mas eu falo, vou deixar, né? Porque não tá tão, né? Dá um pouco de vergonha algumas coisas, né? Mas acho que dá até que, né? Não dá pra fazer nada perfeito. Ninguém é perfeito, consegue fazer tudo perfeito. Todos têm só os seus limites, suas falhas. Esses vídeos que eu posto aqui é mais assim questão de compartilhar e também por autoconhecimento. E vai criando experiência, né? De falar para quem quer aprender a falar um pouco melhor, né? É difícil, viu? Porque eu não tenho muita facilidade para falar, para se expressar, assim como, né? Tem gente que é mais pessoas que são mais carismáticas e tal, né? E mesmo assim, eu acho interessante, né? Fazer esse tipo de coisa, mesmo que não tenha muitas visualizações, o objetivo principal acho que é mais autoconhecimento e aprendizado, né? E aí, eu vou perceber, né, quando a gente fala, quando nós falamos, nos comunicamos, nós acabamos em um momento ou outro a gente acaba mostrando algumas partes da nossa personalidade que não são muito agradáveis, e eu percebo algumas coisas assim, mas não é por isso também que vai ficar se culpando, faz parte, nós somos seres humanos, ninguém é perfeito. E percebo também que ela tem muito a ver com o temperamento, né? Tem gente que é mais expansiva, ou então mais expressiva, tem mais empolgação na hora de falar e tal, né? Tem pessoas que são mais tranquilos, né? O jeito de se expressar é mais calmo. Então, nossa, a comunicação não é tão simples assim, né? Tem gente que já naturalmente já sabe se expressar e tal, vai embora. Mas não é tão simples assim não, né? É um negócio meio complexo. E, quando eu vejo diversas. Eu já comentei em alguns vídeos, em algum vídeo anterior. De vez em quando eu comento sobre essa parte aí de comunicação, né, que é uma coisa que eu observo bastante. Que quando eu percebo algum vício de linguagem, aí eu falo, nossa, né, aquilo lá não tá legal. Por exemplo, eu tenho uns vídeos aí, há pouco, alguns vídeos anteriores, eu tava com o costume de falar, bom, então não sei o que tem, não sei o que lá, bom. Bom, então eu tava com esse vício. Eu já tive outros vícios aí, né, e eu tô com alguns vícios ainda pra retirar. Só que mesmo percebendo eles, eu acabo encontrando dificuldade de modificar. Então são coisas simples, né? Alguns vícios de linguagem, alguma palavrinha, algum costume. Por que é difícil? Porque já está automático, tá no automático, né? A gente já acostumou a falar desse jeito. E também eu percebo que, né, cada dia é um dia, né? Cada dia tem dia que a gente está num jeito, tem dia, lógico que tem um certo padrão, mas tem dia que você está mais animado, tem dia que você está mais cansado, tem dia que você está melhor, mais disposto. Então tudo isso influencia na hora de você fazer alguma coisa. No caso aqui, gravar um vídeo. Então isso daí também influencia na hora de falar. Os vícios que eu percebo quando eu estou meio um pouco mais ansioso, um pouco mais nervoso, os vícios de linguagem vêm automaticamente. Ele já vem, não tem tanto controle. Agora quando você está mais calmo, mais focado, mais disposto, mais descansado, aí consegue observar melhor e evitar esses vícios de linguagem. É bem interessante isso. Eu tava lendo um livro também esses dias, que é esse livro aqui, ó. Chama-se Temperamentos Transformados. E tem um vídeo anterior a ele, que é uma versão, um vídeo até, aliás, um livro antigo, né, se eu não me engano aí, é de 1960. E essa versão aqui mais nova eu acho que é 2010. Né? Não tenho certeza. Bom, então tem dois livros. É o mesmo autor, acho que é um pastor evangélico lá dos Estados Unidos. Eu não tenho preconceito a nada, religião, mente aberta para entender, não importa se é pastor, padre, pai de santo, se é indiano, japonês, não importa. O importante é que se a pessoa traz um conteúdo interessante e a gente está disposto a aprender, se interessou pelo tema, se traz um conteúdo bom para refletir, né? Então não tem nada, né? Se é pastor, se é padre, não tem problema. O importante é o ensinamento que traz. E nesse livro ele fala sobre os temperamentos, os 4 temperamentos principais do ser humano.
e que entre eles eu acho que é sanguíneo, melancólico, fleumático e o outro é colérico. Né? Falando assim, dá a impressão que todos os temperamentos são ruins, né? Na verdade, não. Cada temperamento tem seus pontos fortes e pontos fracos. E aí você, ao ler o livro, ao ler sobre cada temperamento, nesses quatro tipos de temperamentos se enquadra todo o ser humano. Todos nós temos um pouco de cada um deles. Só que em cada ser humano tem um deles que se destacam mais. E aí você tendo a consciência deles, né? Você lê lá, você vê os pontos fortes que são agradáveis, e você vê e fala, nossa, eu tenho isso, nossa, realmente é legal, né? Que bom que eu tenho isso, né? Nos pontos bons, pontos fortes do temperamento. Mas na hora que você lê os pontos fracos, as falhas dos temperamentos, né? Aí fala, pô, eu tenho isso é verdade, né? Nossa, que merda. Então a gente tem aí, mas é interessante refletir porque são coisas que nem sempre a gente até enxerga, mas não enxerga com tanta clareza, ou então acha que é normal, ou então nem dá bola para isso. E com esse livro eu consegui, tá me ajudando a olhar com com um pouco mais de clareza para essas características do temperamento, né? E isso aí eu estava refletindo sobre, estava pensando aqui a minha maneira de se expressar, de falar nos vídeos aqui, como que eu me expresso, que no momento agora eu estou focado aqui no vídeo, eu estou falando num tom de voz. Mas então eu percebo, né, meu jeito de falar aqui no vídeo. Eu acho que acredito até que estou um pouco centrado, até, né, no momento de estar falando agora. Mas no dia a dia, dependendo do momento, dependendo da pessoa com quem você está falando, é outra coisa, é outra expressão, é outro tom de voz, né? E aí o temperamento vai, né, tá lá funcionando automaticamente. Nós temos esse temperamento, né, na nossa personalidade, nossa vida, né? Então, e aí quando a gente começa a perceber isso, a gente acaba não exigindo tanto, tendo mais paciência, e também ajuda a entender melhor por que tal pessoa se expressa assim, por que tal pessoa é daquele jeito. Não é porque ela quer ser, é porque ela é assim. Eu não me expresso assim porque eu quero ser assim, é porque eu sou assim. É lógico que aí, em cima disso, você pode fazer algumas modificações para aperfeiçoar, né? Mas a questão é estar sendo você, né? Eu sou assim, não é que eu quero ser assim. A minha biologia, a minha mente, não sei, né? Essa tecnologia que é o corpo humano, mais a sua mente e seus aparatos aí espirituais, para quem acredita. Então é uma tecnologia fantástica e a gente é assim, não é que a gente quer ser assim, né? Bom, é isso, né? É umas reflexões que eu faço aí e eu começo a relacionar tudo, né, com o modo de se expressar, o modo de observar, e eu acho válido, né, para quem gosta de autoconhecimento, de crescimento pessoal, tudo isso para ter uma vida melhor, né, viver melhor consigo mesmo, né, e com as pessoas ao redor da gente. Beleza, eu acho que valeu a reflexão. E fica então aí a sugestão desse livro para quem quer entender um pouco mais sobre temperamentos. Eu não sei, eu sempre ouvia falar, seu temperamento é não sei o que, mas eu não tinha uma noção, né? E esse livro aí ajuda a ter uma noção o que é o temperamento. Ele faz uma analogia com alguns personagens bíblicos e tal, mas é interessante de se observar. Também para quem conhece aí, quem já estudou sobre comportamento humano, tem um estudo sobre um tema chamado Enneagrama. São 9 tipos, é diferente do temperamento, que se divide em 4 partes. O Enneagrama se divide em 9 partes. E aí eu percebi assim que ele pegou esses 4 temperamentos e ao invés de ser 4, ele subdividiu aí em 9 categorias. Talvez o Enneagrama seja uma coisa mais específica, ou então mais abrangente, ou não, ou vice-versa, ou então não, um complementa o outro, né? Mas eu percebi que tem bem a ver. Esse livro aí me lembrou bastante sobre o Enneagrama, né? Que é um estudo bem interessante também sobre as diversas personalidades do ser humano, com seus pontos fortes, fracos, seu estado, quando ele está no estado de boa eficiência, então quando ele está no estado de ineficiência.
isso aí. Então acredito que é interessante esse tema também. Beleza, então até um próximo vídeo aí. E vamos nessa. Tchau, tchau.